Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Olá, minha querida aluna, estamos de volta aí com a nossa última aula agora sobre o registro de imóveis. Lembrando que só faltaram 2 itens em relação ao registro de imóveis, que é o item, deixa eu ver aqui no edital para vocês, sobre o sistema financeiro de habitação e sobre a administração do serviço. A administração do serviço nós já falamos para vocês no decorrer de todas as aulas, em especial em relação à desnecessidade de autorização judicial após aí a Lei 8935, que realmente deu mais autonomia para o oficial registrador, que na administração do registro de imóveis não há necessidade de autorização judicial, certo? E agora nós falaremos então sobre o último tópico do nosso edital, que fala sobre o sistema financeiro de habitação. Sistema financeiro de habitação, esse que sempre cai nas provas de cartório. Vamos lá. Lei 4.380 de 64 é a lei mais importante, temos diversas leis, mas eu darei foco nessa norma, que é a norma que realmente versa sobre o sistema financeiro de habitação, que traz inclusive no seu artigo 8º, que eu vou deixar aqui para vocês, o conceito, né? Sistema financeiro de habitação destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, e será integrado. E aqui nós temos esses 12 incisos que nos diz o que integra o sistema financeiro de habitação. Bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica, Sociedade de Crédito Imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, órgãos federais, estaduais, municipais, inclusive sociedades de economias mista, em que haja participação majoritária do poder público, que operem de acordo com o disposto nessa lei, no financiamento de habitações e de obras conexas, fundações, cooperativas e outras formas associativas para a construção, aquisição de casa própria sem finalidade de lucro, que se constituirão de acordo com as diretrizes desta lei, pelas caixas militares, pelas entidades abertas de previdência complementar e pelas companhias securitizadoras de crédito imobiliário e por outras instituições que venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como integrantes do sistema financeiro de habitação. Então este rol, ele não é taxativo, porque o próprio inciso 12 aqui nos diz que por outras instituições que venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como integrantes do sistema financeiro de habitação. Tranquilo? Uma outra norma que eu gostaria de deixar para vocês aqui, que eu já vi cair em prova, que é o seguinte, o artigo 9º. Todas as aplicações do sistema terão por objeto, fundamentalmente, a aquisição de casa para a residência do adquirente, sua família e seus dependentes, vedadas para quaisquer aplicações em terrenos não construídos, salvo como parte de operação financeira destinada à construção da mesma. Então, em regra, meus queridos, sistema financeiro de habitação é para aquisição de casa, de residência do adquirente, salvo quando o financiamento for como parte, ou seja, a aquisição do terreno é apenas como parte de operação financeira destinada, mas aí destinada à construção neste terreno. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Beleza, então eu queria deixar bem claro para vocês essa parte aqui, para que vocês saibam que o sistema financeiro de habitação não é para aquisição de terreno, é para aquisição de imóvel, para aquisição de casa, de residência dos adquirentes. Beleza? Então vamos lá. Um item que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que pode cair na prova, porque eu já vi cair em prova diversas vezes aqui, sempre cobram, que é o artigo 15A. Quando você vê o A é porque é uma novidade. Não é bem novidade porque foi a partir de 2009. Tem uma crítica muito grande da doutrina, da jurisprudência em relação a esse artigo, mas o que importa para você é que esse artigo existe, certo? Que ele ainda está em vigor e aí pode cair na sua prova. Diz lá o seguinte, ó, é permitida a pactuação da capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do sistema financeiro de habitação. Meus queridos, você lembra que nós temos a proibição da capitalização de juros sobre juros, juros compostos,
né? O que nós chamamos de anatocismo é uma prática vedada em nosso ordenamento jurídico, mas permitida aqui pelo artigo 15A, que permite essa pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal. Então cuidado, porque eu fico com medo, você sabe a regra geral, aí vem na prova, não, isso aqui é proibido. Não, é permitido pelo sistema financeiro de habitação. E uma outra coisa também, o artigo 15B diz lá: nas operações de empréstimo ou financiamento realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro de habitação que prevejam pagamento por meio de prestações periódicas, olha aqui, os sistemas de amortização do saldo devedor poderão ser livremente pactuados entre as partes. Meus queridos, isso aqui, as entidades de defesa do consumidor fizeram uma crítica enorme a esse artigo, mas o que importa pra gente é o seguinte: eu também critico esses dois artigos aqui, eu acho que eles não deveriam existir, justamente em razão aí da fragilidade do consumidor e da fragilidade das pessoas que adquirem esses financiamentos aí perante o sistema financeiro de habitação. Mas para você o que importa e pra gente o que importa, depois a gente discute sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade. O que importa para você na sua prova é que esses dois artigos existem e que você deve saber. Então, sistema de amortização pode ser livremente pactuado pelas partes e também, inclusive, a possibilidade de pacto de capitalização de juros mensais, ou seja, de anatocismo. Beleza? Tranquilo então, meus queridos. O artigo 60, parágrafo 5º, e aqui traz aquilo que os tabeliães odeiam, que os tabeliães não gostam, porque os tabeliães e a sociedade também não deveriam gostar, porque é o que autoriza as entidades do sistema financeiro de habitação a lavrar instrumentos particulares com caráter de escritura pública para todos os fins de direito. Então, o finalzinho do artigo ele diz o seguinte, ó: atribuindo-se o caráter de escritura pública para todos os fins de direitos aos contratos particulares firmados pelas entidades acima citadas até a data da publicação dessa lei. Então, meus queridos, aqui nós temos a possibilidade de lavratura de contrato particular, independentemente do valor. Então, não se aplica aqui a previsão do artigo 108. Aqui no artigo diz o artigo 134.2, mas lembrando que a lei aqui ela é anterior ainda ao Código Civil. Então, o Código Civil aqui versa sobre o artigo 108, que fala lá do limite de 30 salários mínimos. Não temos aqui o limite. Todo e qualquer contrato relacionado ao sistema financeiro de habitação pode ser lavrado por tem caráter de escritura pública. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Algo que eu acho muito estranho que nós temos nessa lei, porque é uma lei que fala sobre o sistema financeiro de habitação. E aí, para fins, assim, já estamos na nossa última aula mesmo, para fins de conhecimento de vocês, né? Pode cair na sua prova até, porque cai lá o sistema financeiro de habitação, acho muito difícil, mas vocês sabem onde está a autorização para a exploração de loteria federal? No artigo 70 da Lei sobre o Sistema Financeiro de Habitação. Olha lá, o artigo 70 diz: fica assegurada às Caixas Econômicas Federais, na forma em que o Poder Executivo regulamentar, dentro do prazo previsto no parágrafo 1 do artigo 68, que é o prazo de 90 dias, a exploração da loteria federal. Né? Olha que estranho esse artigo perdido no meio de uma norma sobre o sistema financeiro de habitação, mas fica aí somente para fins de conhecimento, para que você possa saber aí onde encontrar a fundamentação da exploração exclusiva pela Caixa Econômica Federal da Loteria Federal. Mas o que importa para você? Artigo 290. Artigo 290, esse sempre cai nas provas de concurso de cartório. Diz o seguinte: não leia esse artigo, tá? Vamos lá. Os emolumentos devidos pelos atos, brincadeira, faça a leitura porque ele cai com determinada frequência e aí não prevalece o entendimento que ele está revogado. Vamos lá. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, serão reduzidos em 50%. 50%. Então, em primeiro lugar, o professor Walter Seneviva diz que esse artigo foi revogado pela Lei 10.169 de 2000. Quem lembra dessa lei? Lei 10.169 de 2000, que fala sobre a Lei Geral sobre Emolumentos, conforme previsto na Constituição. O artigo 236 da Constituição determina que lei federal versará sobre emolumentos. E aí veio a Lei 10.169, que versa sobre os aspectos gerais de emolumentos e deixou aos estados os aspectos
regionais sobre emolumentos. Então, para o professor Valdo Seneviva, essa norma está revogada tacitamente pela Lei 10.169. Tranquilo? Outras pessoas, outros doutrinadores, especialmente do direito tributário, dizem que não há revogação porque norma geral não revoga norma anterior especial. Então, para eles, esse artigo 290 é uma norma anterior especial porque versa somente sobre emolumentos em relação a redução para fins residenciais de primeira aquisição imobiliária do sistema financeiro de habitação, por isso não haveria revogação. Mas prevalece o entendimento que as normas sobre emolumentos, sobre redução de emolumentos devem ser normas estaduais, normas dos estados que devem versar. Por quê? Porque emolumento é considerado um tributo na modalidade taxa. Então, se é considerado uma taxa, somente uma taxa estadual, somente lei estadual é que poderia versar sobre essa redução dos emolumentos. Tranquilo? Mas vamos lá, fazer a leitura do artigo, porque para se cair na sua prova, se não falar sobre essa revogação, porque é uma revogação tácita e há ainda esta divergência doutrinária. Vamos lá. O registro e a averbação, os dois atos, referentes à aquisição da casa própria em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados para efeito de cálculo de custos e emolumentos como um ato apenas, não podendo sua cobrança exceder o limite de 40% do maior valor de referência. Então, em regra, para a norma, artigo 290, 50%, primeira aquisição. Se for cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, 40%. E aí o parágrafo 2º diz que demais programas de interesse social executados pelas companhias de habitação popular, que ainda existia a Coab ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição e averbação, ou seja, os dois atos, estarão sujeitos às seguintes limitações. E aqui nós temos aqui conforme o tamanho do imóvel. Até 60 metros quadrados, 10%. De 60 até imóvel até 60 metros quadrados, 10%. Mais de 60, menor de 70, 15%. Mais de 70, menor até 80, 20%. Tranquilo, meus queridos? Então, faça a leitura com calma desses artigos aqui, porque podem cair na sua prova, certo? E aí pode que o examinador entenda que não há revogação pela norma, pela lei 10.169, e por se tratar de norma especial, e aí você deve saber esses itens que eu falei para vocês. Regra geral, 50%, cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, 40%, demais entidades de programas de interesse social, nós teremos lá menos de 60 metros quadrados, 10%, 60 a 70, 15%, de 70 a 80, 20%. E aí nós temos o parágrafo 4º. Parágrafo 4º que diz o seguinte: aqui que nós temos uma regra não só para o registro de imóveis, uma regra para o registro de imóveis, mas também para o tabelionato de notas. Diz lá: as custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e de registro de imóveis nos atos relacionados à aquisição imobiliária para fins residenciais oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda pelo sistema de multirão e autoconstrução orientada serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado até 69 metros quadrados de área construída em terreno de até 250 metros quadrados. Então, muita atenção para esse artigo, mas lembrando que a parte anterior não fala em baixa renda, certo? A parte anterior, o artigo 290, é para toda e qualquer pessoa, desde que relacionada à primeira aquisição imobiliária para fins residenciais. 50%, 40% e os demais itens lá, quando for para demais programas de interesse social, 10, 15 e 20%. Aqui, esses 20% depende de baixa renda, sistema de multirão, autoconstrução orientada, e aí nós teremos o que? 20%, desde que o imóvel deve ser de até 69 metros quadrados
em área de até 250 metros quadrados, que deve ser o terreno. O parágrafo 5º dá um puxão de orelha, diz o seguinte, ó, os cartórios, tanto de notas como de registro de imóveis, que não cumpriram o disposto no parágrafo 4º, e aqui é só no parágrafo 4º, hein, gente? Só no parágrafo 4º, só esse aqui em relação ao sistema de mutirão, baixa renda e autoconstrução orientada, que fixa uma multa de R$ 1.120 que deve ser aplicada pelo juiz. Tranquilo, meus queridos, beleza? O artigo 290-A, para a gente encerrar a nossa aula, né? E eu posso me despedir de vocês aí com a consciência tranquila, que nós esgotamos toda a parte de registro de imóveis, mas vamos lá então. Fique firme comigo, vamos lá. Devem ser realizados independentemente de recolhimento de custas e emolumentos. Então você lembra, nós vimos de 50%, aí nós reduzimos para 40%, aí nós reduzimos para 20%, aí nós reduzimos para 20, 15 e 10%, e agora o artigo 290-A faz o seguinte, ó, zero emolumentos, independente do recolhimento de custas e emolumentos, ou seja, abrange tanto o judicial quanto o extrajudicial. Vamos lá. Primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas ou áreas rurais de agricultura familiar. Então, beneficiário de regularização fundiária de interesse social, o primeiro registro de direito real independe de emolumentos. Primeira averbação de construção residencial de até 70 metros, também para regularização fundiária de interesse social. Registro de título de legitimação de posse. Lembra que nós estudamos lá da legitimação de posse? E também a sua conversão em propriedade. Não há se falar em cobrança de emolumentos, beleza? O parágrafo 1º diz que o registro e averbação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. Meus queridos, isso significa que aquela regra que o tabelião ou que o oficial de registro devem fiscalizar os tributos não se aplica para essas aquisições, para esse direito real de beneficiários de regularização fundiária de interesse social, porque nesse caso não há se falar em comprovação do pagamento de quaisquer tributos em relação a essa transmissão imobiliária, beleza? Mais dois artiguinhos para a gente terminar a aula, vamos lá. O artigo 292 traz uma vedação, tanto para o tabelião de notas para o oficial de registro, que diz o seguinte, ó. É vedado aos tabeliães ou aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar a escritura dos escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do sistema financeiro de habitação ou direitos a eles relativos, sem que conste nos mesmos expressamente a menção aos ônus, ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita pelo alienante com antecedência de no mínimo 30 dias. O artigo 293, eu vou fazer a leitura de todos eles para depois falar para vocês se está revogado tudo isso aqui, tá? Que você não deveria ter feito a leitura. Vamos lá. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias, a contar da data da comunicação do alienante, essa perderá a validade. Parágrafo único, a ciência da comunicação não importará o consentimento tácito do credor hipotecário. Meus queridos, havia uma divergência sobre isso aqui, se havia necessidade, porque o artigo fala aqui que não pode lavrar sem a comunicação, depois no parágrafo único diz que a ciência da comunicação não importa consentimento tácito. O que fez? Veio a lei 8.004 de 90 e disse o seguinte, a formalização do negócio, o parágrafo 1º diz o seguinte, o mutuário do sistema financeiro de habitação pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei. A formalização de venda, promessa de venda, cessão, promessa de venda, dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo com a interveniência obrigatória da instituição financeira. E aqui nós acabamos com a divergência. Então, para a formalização de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão relativas a imóveis financiados através do sistema financeiro de habitação, ato concomitante à transferência do financiamento, o que? A interveniência da instituição financiadora. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Muito cuidado, porque, para encerrar nossa aula,
E se não fosse já ruim todas essas normas que eu trouxe para vocês, de redução de emolumentos de 50%, de 40%, de 20%, de zero emolumentos que nós temos, e ainda tenho que trazer uma má notícia para vocês no finalzinho da aula, professor. Como assim? O artigo 23, parágrafo único da Lei 10.150. Mas é pior ainda, professor, pior. Olhe lá, e pode cair na sua prova. Ó. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual, até aqui tudo bem. Com força de escritura pública, já vimos isso. Dispensando-se o registro, averbação ou arquivamento no registro de imóveis e no registro de títulos e documentos. Então vem o artigo e diz o seguinte, ó, esse contrato objeto de renegociação do sistema financeiro de habitação, além de não ter a necessidade de emolumentos, ele não vai ser nem registrado. Não precisa registrar para fins de aquisição de direitos reais, e aqui uma completa exceção lá o artigo 1225 e o artigo 1245 do Código Civil. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo durante esse módulo de registro de imóveis, certo? Ficaram aí durante todas essas aulas, mais de 15 aulas aí de registro de imóveis, mas tenho certeza que essas aulas serão muito importantes para a sua aprovação. Professor, se o senhor tivesse que passar alguma dessas aulas que o senhor já nos deu aqui durante o curso, para que eu possa reprisar até a data da prova, veja as aulas de registro de imóveis, porque nós temos 45 questões de registro e a maioria das questões de registro geralmente estão ligadas ao registro de imóveis, e nós abordamos aqui todos os temas, todos os itens do edital em relação ao registro de imóveis. Beleza, meus queridos? Muito obrigado então, e até daqui a pouquinho com mais algum módulo aqui do nosso curso do professor André Vilaverde. Fiquem com Deus, bons estudos, fiquem firmes, leitura da Lei Seca, Lei 6015, 8935, 9492, 10169, agora você já tem também o Sistema Financeiro de Habitação, Código de Normas, normas estaduais aqui para que você gabarite aí a sua prova e vá para a segunda fase do concurso de cartórios. Até mais!